Graças a paz, apóstolo, eu vou contar minha experiência de ontem, né? A senhora ministrou sobre a minha vida. Um anjo apareceu para mim, eu fiz a pergunta para ele, ele disse que sim. O anjo me levava em um lugar onde eu ouvia gritos, porém eu não conseguia ver nada, eu só ouvia gritos. E esse anjo falava que ia me dar uma armadura específica. E ele me mexia com aquela armadura, nisso eu comecei a ver onde eu estava. E o anjo falava, agora eu vou te mostrar algo. E ele me levava em um lugar onde eu via duas cenas diferentes. Ele falava, vou te mostrar duas pessoas. E ele me mostrava um homem e falava o porquê que ele estava ali. Ele falava que aquele homem era um homem de doutrina, assim como você foi um dia. E o pecado deixou ele cair. Aí ele falava que esse homem ele saiu de casa para uma programação da igreja e ele deixou de orar, de pagar um preço. Ele deixou de renunciar e ele caiu na rotina do pecado. O anjo me falava que o ministério daquele homem era da Assembleia de Deus. Eu perguntava, mas por que ele estava ali, né? Aí ele falava, eu estou te mostrando isso, assim como mostrei para o meu servo um dia. Hoje se repete. Aí ele falava assim, por diga algo para minha igreja, para cada um cumprir o seu papel na terra. Nesse momento o Senhor me tirava, dali me mostrava uma chave grande dourada. E ele falava que era a vitória pro povo que buscava ele de madrugada. Em espírito em verdade. E eu falava amém. Aí ele falava se aproxima da chave. Aí eu pegava, né? Ele dava as ordens e eu me aproximava. E eu via nitidamente o que estava escrito naquela chave. Uma chave grande, dourada. E estava escrito lá oração e jejum. E o Senhor falava que era assim que a gente ia manter a nossa vitória. Mais uma vez o Senhor falava, deixa o meu povo me buscar nas madrugadas. Aí eu falava amém. Aí ele falava, ele falava pra gente se preparar. Aí ele falava, se preparem, porque o que vocês estão vivendo ainda não é o que eu quero. Aí eu falava, como assim? Aí ele falava, vocês ainda não estão vivendo a metade daquilo que eu tenho para vocês, para fazer nessa igreja. Eu estou trazendo uma nova bênção para vocês. Eu vou abrir fronteiras para que a oração chegue aonde tem que chegar. Eu falava só amém. Aí o Senhor me levava até um rio e ele falava, se joga, sem medo. Aí eu pegava e me jogava naquele rio, um rio bonito, cheio de cristal, uma água bem azul, sabe? E quando eu saía de lá, eu saía limpo. Aí nisso o anjo me trouxe de volta para a igreja. Aí eu pude contemplar. Eu via várias espécies específicas de anjo que eu nunca tinha visto na minha vida, guerreando ali dentro da igreja pelo Brasil, pelo povo. Aí o anjo falava, tá vendo? Essa é uma das grandezas que o Senhor tem para fazer no Brasil. Aqui você pode contemplar cada anjos diferentes, anjos guerreando. Aí eu só falava amém, né? Aí ele falou, continue meu filho, persevere. O Senhor é contigo. Você nunca esteve só. O Senhor nunca te deixou. Você que se afastou. Mas o Senhor está te trazendo de volta com vitória. Aí nisso eu voltei. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves, mais uma experiência, glória a Deus, né? Quero começar então um comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Joel,
capítulo 2, versículo 12, que diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aleluia, que experiência forte, né? A chave da vitória, né? O Senhor mostrou para ele que é o jejum, que é a oração, que são práticas que a cada dia, né, não estão sendo poucas faladas, né? Os irmãos que acompanham o canal aqui já há algum tempo, né, já contei várias experiências, né, de pessoas que até se levantando contra nossas orações aqui, né, declararam que esse negócio de pagar preço, de orar de madrugada, de pagar preço é falta de fé. Sabe, irmão, mas nós sabemos, a Bíblia é bem clara, que o segredo da vitória é a oração, né? A oração constante, o jejum constante, a minha presença, aleluia, os princípios, né? Os princípios jamais podem ser esquecidos, né, irmãos? E a gente vê, né, uma experiência dessa forte, uma experiência, né, a qual o Senhor fala, a qual o Senhor mostra o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer, né? E uma coisa que o Senhor quer fazer nos dá a vitória, né? E essa vitória ela vem através do jejum, através da oração, através da santidade, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, foi uma experiência forte e é mais um despertar de Deus, né? A experiência do irmão Joelson, que retornou há pouco tempo para a casa do Pai, e ele foi agraciado pelo Senhor com um conselho do céu, com uma experiência extraordinária que tem motivado dia após dia a vida dele de oração, a vida dele de entrega, a vida dele de jejum, né? Então, assim, a gente vê realmente o cuidado do Senhor, né, nos alertando de algo que é necessário na vida cristã, de termos, se você quer ter crescimento espiritual, se você quer ter experiência, se você quer ter intimidade com o Senhor, a chave secreta é o jejum e a oração. É incontestável isso, né? O jejum, ele vai mortificar a nossa carne, ele vai afligir aí a nosso espírito aí diante do Senhor, diante da presença do Senhor, a nossa alma, né? Para que a gente possa mergulhar no sobrenatural de Deus. E a vida de oração, a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar, né? Em todo tempo. Então nós temos que ter uma constância na nossa vida de intimidade com Deus. Então nunca ter como suficiente uma oração que a gente faz diária, mas sempre ter sede e fome de querer estar mais e mais a sós com Deus por meio da oração. Amém, apóstolo? Que é de onde vai vir as vitórias, de onde vai vir, onde ouviremos a voz do Senhor, aonde nós veremos o braço de Deus agir, e é onde nós cremos que virá grandes vitórias, não só para a nossa vida, mas para a nação e para todos aqueles que creem. Amém, apóstolo? Amém, né? Então essa experiência é uma bênção, né? Ele não só falou de jejum e oração, mas, né, ele também deu uma passada no inferno, né, irmãos? E é um alerta de Deus para nossas vidas, então que possamos perseverar, que possamos, aleluia, seguir, né, o caminho da santidade, né, até alcançar a nossa salvação. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais essa experiência. Sim, que o Senhor continue abençoando teu filho e tantos que ouvirem essa experiência, Pai querido, Pai amado. Senhor, que o temor, que o tremor, Senhor Deus, que o respeito, Senhor, Senhor, meu Pai, a vontade de santificar, Senhor, nas tuas coisas, Pai, alcance cada um, alcance nosso coração a cada dia mais, Pai. E muito obrigado. Continua usando teus filhos, continua falando poderosamente a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.